Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 6 de novembro de 2015, sexta-feira. Estamos então encerrando mais uma semana de negócios. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então em como se comportou o nosso mercado. Temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa, velocidade diária. Hoje a gente teve um pregão de queda, né? A gente teve uma queda de 2,35%. Reforçando agora aquela característica de movimento meio errático dentro dessa congestão, entre os 44 mil pontos e os 49.500. A queda de hoje complica um pouco a expectativa que eu vinha mencionando de alta, mas não a anula. Dentro do meu modelo, esta barra de força, que eu chamo de uma barra de ignição, ela ainda está válida, né? O mercado só anularia ela no rompimento desta mínima aqui, mas é claro que dificulta um pouquinho o cenário. Mas me incomoda, principalmente o fato de a gente ter tido a média de 20 períodos virando um pouco para baixo. Tá? Mas o viés ainda é altista. Claro que um movimento realmente direcional de mercado, como eu venho falando, depende, né, do mercado conseguir romper essa zona principal de resistência ou romper essa zona principal de suporte. No intraday, ontem nós discutimos, né, nós vimos que o índice preparou um terreno muito bom para trade, para o pregão de hoje, porque ele desenhou um retângulo muito bem definido, né, tanto no suporte quanto na resistência. A gente ficava no aguardo, tanto do rompimento para cima ou para baixo, eu acreditava que ia romper para cima, né, pelo viés, por todo o cenário. Hoje, a abertura foi numa leve queda, um gapzinho de baixa. Rapidamente se fechou esse gap e a gente teve um rompimento de linha d'água. Na confirmação que na superação poderia buscar uma operação. Claro que não foi um rompimento tão forte, tanto porque está dentro de uma congestão, não rompeu a média móvel de 21 períodos com aquela sombrinha superior. A entrada estava na superação da máxima. A gente teve um sinal de compra e logo em seguida, pelo meu modelo, a gente teve o stop quando o mercado confirmou o rompimento da média móvel de 9, exatamente aqui. Tá? Essa falha no padrão já complicou um pouco o cenário para o rompimento dessa resistência aqui, que seria o que realmente definiria o mercado. No candle seguinte, a gente teve o rompimento, então, desse suporte com abertura de bandas, muito volume. Isso veio em decorrência do payroll nos Estados Unidos, divulgação do payroll. A gente teve uma movimentação muito volátil no S&P 500 futuro, porque o índice Dow Jones não estava aberto ainda, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas enfim, gerou uma venda. Então, conforme a gente mencionou ontem, né, o lado que rompesse era trade. Para cima era mais fácil, acabou rompendo para baixo. Por que para cima era mais fácil? Porque não tem uma média móvel de 200 para ser obstáculo. Uma vez rompido aqui, a média é um obstáculo intermediário, mas que com esse volume provavelmente vai ser rompido. E o próximo alvo seria o suporte desse gap aqui. E o mercado desenhou um bom movimento de queda. Se esse engolfo de alto se desse exatamente nesse suporte, seria um bom ponto para entrada na ponta compradora. Mas aqui não bateu lá, isso me incomoda, você sabe. O volume não foi tão significativo, então aqui ficou um pouco mais complicado. Ainda assim, o mercado foi subindo e fechou desse jeito. Tá? Então ainda tem espaço para cair até o suporte, realmente aqui do intraday. Tá? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar na segunda-feira. Tá? Mas enquanto o mercado respeitar esse gap aqui que está aberto, manter esse gap aberto, eu vejo o mercado como se preparando para realmente desenvolver um movimento de alta. Vai ficando mais complicado, mas o sinal ainda não foi anulado. Bom, no mercado americano, reparem que o Dow Jones conseguiu fechar em alta e o S&P 500 futuro na estabilidade, mas ainda com um caráter bastante altista em termos de movimentação de preço, com alvo nos seus respectivos topos históricos. Agora, reparem no gráfico intradiário do S&P 500 futuro, a forte movimentação, e forte no sentido de muita volatilidade que ocorreu no mercado. Passadas algumas horas do payroll, né, o mercado foi se reaproximando do patamar que estava antes, que é clássico. Né? Minha expectativa para o mercado americano segue sendo altista. O dólar vinha trabalhando em cima do suporte, essa congestão do gráfico diário. Né? Vou apagar esse FIBO aqui. Apesar de estar um suporte, não dava indicação de compra.
Na verdade, o gráfico está com jeito de vai romper para baixo. E a forma como o dólar se comportou hoje sugere isso ainda mais para mim. Vamos ver no intraday como é que foi o comportamento. A gente tinha como ponto crítico esse suporte, esses fundos, o rompimento desses fundos rompe no gráfico diário, indica um bom movimento de queda. E o rompimento desse topo aqui poderia levar a um movimento de alta, mas dificultado pela média móvel de 200. O dólar abriu um gapzinho de alta, fechou o gap e daí deu essa pancada para cima, rompendo essa resistência, mas rompendo esticado, rompendo contra a média móvel de 20 períodos. Acabou fazendo um topo duplo aqui e daí caiu com força e veio testar novamente esse suporte. Então, toda essa queda aqui, depois desse movimento de alta, pô, para mim uma sinalização de fraqueza no dólar. Eu vou acreditar muito no rompimento dessa zona aqui. Mas ainda não rompeu, então aguardamos pacientemente por esse rompimento, se tudo der certo, na segunda-feira. O juro tentou um movimento de alta, não conseguiu, deixou essa sombra superior, também segue desenhando aqui um cenário bem interessante para um hipotético rompimento para baixo. Não rompeu, se romper, provavelmente vai ser um sinal ótimo. Muito bem, indo para as ações, a Vale caiu pra caramba e agora bateu no suporte, no suporte aqui em torno de R$13. Não chegou a romper o suporte, mas está com uma cara de que pode romper já na segunda-feira. A gente tem aqui um cenário que se enquadra com um gap de fuga, perda mínima, abriria a venda com alvo no fundo de agosto, que é o fundo e suporte principal dessa congestão dentro da qual a Vale opera. Ok? A Vale 3 está melhor posicionada até, porque ela já rompeu o suporte. Tá? Então ela deve buscar o fundo de agosto aqui com mais facilidade. É um trade possível, mas é um cenário que já está um pouco distante da média. Eu prefiro focar no intraday na segunda-feira, se possível. Petrobras não superou a máxima de ontem, na verdade, rompeu a mínima de ontem, enfraquece muito o papel, chegou a beliscar essa mínima, mas não rompeu, tá? Ainda há um suporte desse gap aqui, mas realmente o cenário ficou bem complicado e numa operação comprada, aqui eu tomaria stop. Tá? E o fato de ter tido esse movimento corretivo demais para dentro dessa congestão sugere que o papel está errático, que o papel está indefinido e o melhor é a gente não buscar posicionamentos aí. Tá? Daqui para frente o que me interessa seria a zona dos R$7 em especial, bom, aqui mais ou menos, mas aqui seria o ponto mais forte ou o rompimento do topo de outubro lá por volta dos R$9. Tá? PTR3, mesmo cenário. Setor de cirurgia, Gerdau não faz nada de muito interessante, segue abaixo da média móvel de 20 períodos, o rompimento desse topinho pode levar então a um movimento de alta em busca dos 6,80 mais ou menos. CSNA segue dentro dessa congestão, é um cenário de contração difícil, não está fácil para swing trade, nada a ser feito, e os em Minas, que é o papel que está mais fraco, volta a cair em busca do fundo de agosto. Então rompimento, pullback, e esse aqui é o alvo, a 2,65, 2,67. O setor bancário não caiu muito frente à movimentação do índice. Tá? Bradesco vem andando de lado, segue numa consolidação. O Bradesco vai ficando bastante interessante no gráfico diário, porque essa zona de suporte está bem clara, rompimentos provavelmente gerariam uma boa operação de swing trade na ponta vendedora. E também vai definindo uma resistência intermediária que pode levar uma compra no eventual rompimento aqui para cima, daí com alvo nessa zona aqui de resistência, ainda sem definir essa congestão, ainda dentro dessa zona de congestão. Então o Bradesco vai ficando interessante. Itaú também corrigiu pouco, vai consolidando essa zona de resistência por volta aí dos 28,70, o rompimento permitiria uma compra em busca dos 30,20, 30,30, mas o espaço é menor do que em Bradesco. Tá? E Banco do Brasil fez um movimento corretivo um pouco mais intenso, não bateu ainda nessa zona de resistência. A expectativa é que batesse aqui. De qualquer forma, isso não é ponto para venda, operar contra essas médias aqui não é uma boa. Para quem fez posições compradas, muito possivelmente já alcançou uma RP e teria encerrado a operação, e se isso não aconteceu, segue a operação como planejado. Tá? Banco do Brasil, daqui para frente, fica interessante no rompimento dessa faixa aqui dos 18,50. Outros papéis que chamam a atenção, a NIM3. A NIM3, a gente viu um belo movimento de alta, buscou essa zona de resistência. A partir deste candle ficou mais claro a marcação de um topo, só que não teve um trade fácil associado a isso. O papel corrigiu até a média móvel de 21 períodos,
segurou um pouquinho e agora rompe a média, rompe esse fundo, né, mantendo um gapzinho. Então isso aqui se enquadra no cenário de gap de fuga, a perda mínima permitiria um trade a ponta ao vendedor. Mas é um papel um pouco mais delicado, é uma formação não tão óbvia, não tão fácil, mas me chamou a atenção. Outro papel que chama a atenção é a BRAP. A BRAP tem correlação com a Vale, tá? Enquanto a Vale 3 e a Vale 5 estão indo em busca do fundo de agosto, a BRAP 4, com esse candle de hoje, rompe, tá, o fundo de agosto num gap de fuga. O candle não fechou tão próximo da mínima, mas dá para pensar numa operação de venda. Como tem o gap, condicionaria a perda mínima, acionando então um cenário de gap de fuga, não só gap de fuga, mas também de rompimento de uma estrutura longa de suporte. Esse suporte aqui é na faixa dos 7,75. Tá? Se tu for olhar no passado, não tem suporte próximo para a BRAP, ela está numa fortíssima tendência de baixo. E esse rompimento reafirma isso. Brasil Foods acionou o trade que eu mencionei ontem. Eu estava incomodado pelo fato de não ter batido um suporte de 50,50. Acho que o papel me ouviu e vai bater nesse suporte. Né? Então o papel, apesar de ter acionado um cenário de compra, caiu forte hoje e fica próximo de estopar, né? Indo abaixo aí dos 55,50. Mas mesmo que se for estopado, foi estopado, e há uma boa chance do papel ainda dar um segundo sinal de reversão, que dependendo do caso pode permitir uma segunda tentativa. Tá? O papel ainda está numa zona interessante. Tá? Vamos ver como é que vai evoluir na segunda-feira. BVMF faz uma correção, vindo testar de novo aquela região dos 12. O candle de hoje não é ainda um candle muito convidativo para operação na ponta compradora, mas a gente tem que ficar atento na segunda-feira, se entrar a pressão compradora, isso aqui provavelmente é um pullback, o papel tenderia então a dar mais uma pernada em busca dos 12,95, 13 reais. ELET 3 deu uma boa puxada ontem, ELET 3 e ELET 6, chegou numa zona de resistência e hoje acusa o golpe da zona de resistência. Tem aqui uma entrada de pressão vendedora, um candle feio, mas não se enquadra muito bem para uma operação short, tá? Pelo menos a minha opinião é que não se encaixa muito bem. Só estou chamando a atenção para que, por fato do papel ter alcançado essa zona importante e agora está acusando a entrada de pressão vendedora. Okay? Embraer, lembra que a gente estava torcendo para que a Embraer iniciasse um movimento corretivo? Ela tinha feito aqui um engolfo de baixo importante, não acionou ontem, acionou hoje, é possível a venda. Eu não estou muito afim de operar esse papel short, eu só torço para que o papel caia para testar essa zona para buscar operações na ponta compradora. Então esse movimento se iniciou. Outro papel que iniciou um movimento como esse, que a gente estava na aguardo, é TRPL. Ontem fez um doji, né, que não convidava fortemente a uma venda. Hoje o papel foi pressionado para baixo, vai deixando a marcação de um topo. Agora vamos ver até onde o papel corrige e se com essa correção a gente vai achar um bom argumento para uma compra. Um dos destaques do dia em termos de movimentação foi Log N3. Nós vimos ontem o papel chamando a atenção numa barra de ignição, hoje acionou e alcançou agora a média móvel de 21 períodos. Aqui provavelmente o papel deva começar a sentir a entrada de pressão vendedora, mas já foi um bom trade. Outro papel que chama a atenção hoje na ponta compradora é o Notuprev, está rompendo uma congestão com bom volume. Assimetricamente o próximo alvo seria a zona dos 11,55, 11,50. Está brigando ainda com a média móvel de 200. Tá, mas o volume é bom, provavelmente rompe. Talvez o sujeito queira, para operar isso aqui, buscar a confirmação pela superação da máxima. Tá? Então é um papel que chama a atenção. E por fim, Smiles. Tá? Smiles ontem conseguiu abrir a banda de Bollinger, fechar acima desse topo, com bom volume. Ficava interessante uma entrada, estava ali na lista de papéis bons para operar, principalmente se houvesse a superação da máxima. Essa era a entrada, já que a gente teve um gap, segundo gap. Provavelmente não haveria um terceiro gap, é muito raro isso acontecer. Então dava para condicionar a entrada, com certeza o papel fluiria. Não houve esse sinal, o papel pelo contrário caiu forte, é uma barra significativa, mas não sei se dá para considerar isso uma barra de ignição, um cenário, aquele que eu menciono de rompimento e barra contrária. Barra de ignição não tem cara, mas tem esse aspecto de ter respondido ao rompimento de outro com uma barra muito forte de queda. Eu estou achando o cenário um pouco esquisito, prefiro ficar de fora, mas com certeza é um papel que vale a pena acompanhar, nem que seja no intraday. Essa alta volatilidade pode gerar boas oportunidades de day trade. Então, esses foram os papéis que mais chamaram a atenção no pregão de hoje. Hoje o farol vai ser mais curtinho, vou finalizando por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Espero ter a audiência de vocês de novo no farol de segunda-feira. Um grande abraço, até lá.